Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Irmãos, estava aqui lendo a palavra de Deus. Deus colocou no meu coração para mim ler para os irmãos, que é em Atos, capítulo 1, versículo 6, até o versículo 11, que fala sobre, quando Jesus se reuniu com seus discípulos. E em certa ocasião, nessa reunião que o Senhor Jesus teve com os seus discípulos, ele teve, falando sobre o reino de Deus, acerca do reino de Deus para os seus discípulos. Depois dele ter sido crucificado e ressuscitado dos mortos no terceiro dia. E aí essa reunião, irmãos, veio quando já tivesse acontecido isso com Jesus. E aí ele apareceu, foi a primeira aparição para os seus discípulos. E aí diz assim a palavra de Deus, no versículo 6 em diante, diz assim, dessa palavra: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, os seus discípulos perguntaram ao Senhor: Senhor, é neste tempo que vais retornar o reino, vai restaurar o reino a Israel? E Jesus, ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão por quanto o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samária, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu a vista deles. Então, enquanto Jesus lhe falava isso do tempo, Jesus foi elevado às alturas e uma nuvem lhe encobriu ele. E diz a palavra: E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Glória a Deus. Como nós, irmãos, sabemos que a palavra de Deus é a verdade, é a boca do Senhor falando conosco. E hoje não é diferente, irmãos. A palavra de Deus hoje vem nos dizer: assim como esses 2 anjos apareceram na presença desses galileus, enquanto Jesus subia às alturas e sumia no meio das nuvens. Esses dois homens de branco eram anjos do Senhor, que disseram aos galileus, disseram aos seus discípulos, como diz a palavra: Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Glória a Deus. Irmãos, Jesus está voltando. Porque não seria dito isso, irmãos, se Jesus
não iria voltar. E eu creio, irmãos, pela palavra do Senhor, no momento que nós abrimos a Bíblia, é a boca do Senhor nos falando que o Senhor está voltando. Quem não se arrependeu ainda, se arrependa, irmãos. Quem ainda não parou para analisar os seus caminhos, pare e analise. Reflita. E também leve os seus olhos, seu pensamento, o seu coração a Deus. Que a palavra hoje do Senhor diz: Senhor Jesus está voltando. Assim como Ele subiu aos céus e sumiu no meio das nuvens, será a maneira que Ele vai voltar. Que Ele estará voltando. Não sabemos a hora nem o momento, mas como a própria palavra já nos mostrou, que Ele virá, o dia do Senhor virá como ladrão. Como ladrão. Quando nós menos esperarmos, o Senhor vai aparecer do alto no meio das nuvens, buscando o seu povo fiel. Amém. Glória a Deus. Quem não aceitou, irmãos, Jesus aceite. Esta é a oportunidade. Amém. Jesus está voltando. Obrigado.